possível fazer escolhas definitivas de vida? Fala galera, eu sou a Carol e eu trouxe um debate que é meio que bem do diário na nossa vida. Escolhas. Elas conseguem ser... A palavra escolhas consegue ter um teor bem do pesado, porque escolhas podem ser remetentes a coisas definitivas. Afinal de contas, escolhas conseguem ser coisas definitivas ou são coisas que dá pra mudar? Eu acho que o foco principal desse debate são escolhas remetentes à vida profissional. Quando a gente termina o ensino médio e vai seguir a vida adulta depois dos 18 anos, que a gente também entra naquele embate de tipo, quando que a gente vira adulto, que já saiu um vídeo sobre isso aqui no canal. É só clicar aqui que você vai direto pro vídeo sobre esse questionamento também, quando que a gente vira adulto. A gente entra no questionamento de escolhas de vida, principalmente escolha profissional. Quando a gente termina o ensino médio, a gente tem que fazer a dura decisão do que vamos ser pro resto da nossa vida. E aí calha a questão, isso é uma escolha definitiva? Praticamente a gente vê isso como uma escolha definitiva, mas é possível se fazer essa escolha definitiva assim tão cedo? Tão cedo digo porque muitas pessoas se formam entre os 17 e 18 anos, calhando mais novos, calhando mais velhos, mas de qualquer forma dentro dessa faixa etária, e é possível, tendo apenas essa quantidade de vida e experiência, a gente escolher o que a gente vai ser pro resto da nossa vida, praticamente 60 anos, 50 anos fazendo a mesma coisa. É meio duro pensar nisso, né? Porque se a gente levar em consideração, se formando aos 18 anos, fazendo um curso de 4 a 5 anos, a gente estaria se formando com 22 e 23 anos. E a partir daí, iniciando a vida profissional e seguindo até a época de se aposentar e ficar curtindo a velhice depois de ter trabalhado tanto tempo na vida. Mas é possível a gente fazer essa escolha definitiva? A gente consegue viver bem com essa escolha durante tanto tempo, durante a vida profissional, trabalhando somente com isso? Então a gente pensa, escolhas são definitivas? A gente meio que é empurrado a pensar que essas escolhas são sim definitivas. E eu acho que o que sempre me doeu muito nessa jornada de escolher o que eu vou ser, escolher o que eu vou seguir, no que eu vou trabalhar, a escolha ser definitiva tem um teor mais uma falta de ar, um ataque de ansiedade, sabe? Entendi isso. Mas eu acho que a gente fica um pouco mais tranquilo quando a gente vê que a gente nasce, tem uma vida, tem escolhas a serem feitas e essas escolhas vão determinando o nosso caminho ao longo do tempo. Tá. Terminamos o ensino médio, vamos fazer a nossa big decisão da vida para saber o que a gente vai ser depois disso tudo. Aquela grande questão de infância, o que você vai ser quando crescer. E muita gente faz a piadinha grande. Mas eu acho que a gente tem que entender que esse tipo de escolha é importante. O teor dessas escolhas é muito grande, é muito importante e é bom a gente ter uma noção disso para não achar que é tudo uma grande bagunça, mas como a gente também tem que entender que essas escolhas têm um palpável, sabe? O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente se martirizar porque a gente apenas tem uma escolha é muito duro, a gente vai viver meio que agoniado. Então a gente tem que ter um álibi pensando tipo, calma, você tem como fazer as suas escolhas calmamente, você não precisa necessariamente ser uma coisa na sua vida inteira. Assim como você facilmente consegue decidir o que você vai ser para sua vida inteira, também pode não ser tão fácil decidir assim. E isso que é o bom, a gente tem que mostrar os dois lados e as duas realidades. Porque a gente achar que a gente deve fazer uma única escolha e viver naquilo incessantemente, viver infeliz, ter que fazer aquilo não muito contente, falar, pô, acho que eu não fiz a decisão certa, eu quero mudar. Entender que esse lado, mudar, esse botãozinho existe. Você não precisa necessariamente ficar preso naquela decisão que você fez, naquela escolha que você fez, achando que ela é uma escolha definitiva. A gente automaticamente vai achar que essa escolha que a gente faz quando é mais novo, para ser pelo resto da vida, é sim definitiva. Mas eu decidi quando eu era mais nova o que eu queria ser quando eu crescesse. Pronto, botei na minha cabeça.
Quando eu for fazer o Enem, quando eu for fazer o vestibular, eu quero fazer essa faculdade específica, quero me tornar essa profissional específica para trabalhar com isso durante a minha vida. Eu me sinto confortável fazendo isso e isso que eu quero fazer. Mas e quando a gente, na metade do caminho, não se sente mais confortável com aquela escolha? A gente tá se sentindo meio baqueante. É possível mudar? É possível falar assim, não quero mais? E se eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, é que sim. Porque é vazio demais a gente pensar que a gente pode fazer apenas uma escolha e acabou. A gente vive uma vida muito intensa, grande, com diversas experiências e várias pessoas passadas por ela, e achar que a gente pode fazer apenas uma decisão a cada 50 anos é meio complicado. Então a gente pode mudar sim, as perspectivas mudam sempre, as experiências que a gente passa nos moldam ainda mais. Então, com certeza, essas escolhas de vida podem ser definitivas para certas pessoas e elas vão se sentir felizes e confortáveis com isso, como para outras pessoas essas escolhas não vão ser definitivas e elas podem ser mudadas constantemente. Mas aí entra um outro patamar que é meio difícil, porque uma escolha vai fazer uma coisa na sua vida, mas existem consequências que vão ser acarretadas com isso. E aí que envolve outros patamares, como emocional, pessoal, familiar e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que, independente da escolha que você vai fazer, envolverá consequências. Óbvio, toda ação gera uma reação, todo mundo sabe disso. Mas a gente entender que quando é necessário fazer uma escolha, independente das consequências que gerarão delas, a gente tem que fazer elas. Porque é muito vazio e muito vago a gente achar que pode, novamente, ficar apenas numa escolha definitiva. Eu sempre achei que seria uma profissional específica de uma área desde que eu era mais nova, resolvi mudar de ideia e talvez eu tenha voltado atrás. Eu estaria errando nessa decisão de voltar atrás? Ou estaria errando em ter mudado a minha decisão definitiva para outra definitiva? E eu acho que isso que é muito doido, porque a gente entende que escolhas podem ou não ser definitivas e quem vai julgar isso no fim das contas é você. Então a situação acaba não sendo tão dura e tão difícil quando a gente entende que nós somos donos das nossas próprias escolhas e que a gente tem que fazer aquelas que nós nos sentimos confortáveis com elas. Eu estaria sendo burra em estar voltando naquela minha primeira escolha que eu achei ser a definitiva. Eu tentei mudar, não deu certo, eu quero voltar atrás. Eu acho que a gente tem que sair de um embate sobre estou errando ou não, foi necessário fazer isso, eu aprendi em todas as circunstâncias e em todas as experiências que eu tive. A gente tem que parar de pensar exatamente que escolhas que a gente faz e que não dão certo são propriamente erros. Talvez não, são experiências que a gente necessariamente precisou passar para entender realmente o que é a complexidade do viver, sabe? E eu acho que quando a gente consegue ter essa escolha que a gente dá como definitiva e fica feliz com ela, fica seguro, fica tranquilo, é maravilhoso, porque é muito conturbado para as pessoas que precisam ter escolhas toda hora porque não se sentem confortáveis com a escolha anterior. É muito mais fácil a gente ter uma escolha só e tá tranquilo nela. Mas a gente também tem que entender que é super normal a gente ter escolhas diferentes em dados momentos diferentes da nossa vida, porque a gente muda sempre, a gente passa por experiências novas e assim a gente vai se moldando. A gente não vai necessariamente mudar quem a gente é pra sempre, acabou, não sou a mesma Carol, passei por isso, sou uma Carol totalmente diferente. Não é isso, é sobre como a cada experiência que a gente vai vivendo, o quão moldado a gente é. Por exemplo, é como se a gente montasse um castelinho na areia na praia. A primeira vez que você vai montar um castelinho na praia vai ser aquele que você vai montar com o baldinho, com coisa. Aí o próximo castelinho que você vai montar, você já vai tentar uma coisa livre. Nas próximas vezes, nas próximas que você vai fazendo castelinho,
periodicamente você vai melhorando a maneira como você faz esse castelinho. É a mesma coisa a gente diante das experiências que a gente passa e das escolhas e consequências que a gente lida. É complexo a gente pensar sobre escolhas e sobre decisões e sobre se é definitivo ou se são momentâneos. Eu acho que o mais difícil no debate do vídeo de hoje é o pensamento que é carregado quando a gente termina o ensino médio e a gente precisa decidir o que a gente vai fazer profissionalmente. A vida é tão vaga que a gente só vai viver em função do que a gente vai ser profissionalmente para a vida inteira. São debates que a gente fica meio complexado, meio doido da cabeça, mas que são debates que ficam no dia a dia na nossa mente e que diariamente a gente tá pensando nisso. Então, o vídeo de hoje é falando assim, escolhas são definitivas? Depende muito. Depende muito, muito, muito. Depende de você, depende do ambiente que você vive, depende das experiências que você passou e das experiências que você vai passar depois dessas escolhas. É muito, muito complexo. Então, essas escolhas, elas podem ser definitivas como não podem ser definitivas. E é muito bom saber que a gente tem um álibi, que a gente sabe que as escolhas vão ser definitivas a partir do momento em que você quer que elas sejam definitivas. Quando a gente entende que a gente não precisa viver propriamente preso naquilo, que tipo, caramba, escolhi essa bosta, vou ter que ir até o fim, amarguramente, e a gente entender que eu vou fazer essa escolha, pô, não deu certo, quero outra, pô, não deu certo a outra, quero voltar, tenho mais certeza disso, ou vive migrando para mudanças e escolhas diferentes, tá tudo bem, somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros. Isso que é a graça, é a gente viver em comunidades com várias pessoas diferentes e entender a diferença de cada uma pra gente se moldar na nossa singularidade. Então, amiguinho, fique calmo se você tá com medo dessa super escolha definitiva que vai vir na sua frente agora, ou se você já fez essa escolha e tá querendo voltar atrás, ou se você fez a escolha e falou, caramba, eu tô muito feliz na escolha que eu fiz. É sobre isso, é sobre experiências diferentes, é sobre realidades diferentes. E essa aqui é a graça, é a gente não viver unicamente, exclusivamente tendo a mesma coisa que todo mundo. Sei que em alguns casos psicologicamente vai ser melhor, mais agradável para umas pessoas do que vai ser para outras em diferentes experiências, mas o que acalenta é que essas escolhas vão ser definitivas a partir do seu tato e do seu poderio. Então, fiquemos calmos, que somos donos de nossas próprias vidas e temos que fazer tudo cautelosamente, já que a vida é só uma. Um conselho master que eu tenho que dar é que você tem que fazer o que te faz feliz, porque já que se você vai ter que trabalhar a sua vida inteira com aquela coisa, ou se você vai mudar de vez em quando, você quer mudar, você não quer, você é eclético, você não quer ficar apenas numa coisa, é tipo super normal, super de boa, e a vida é só uma, então a gente tem que viver feliz com as escolhas que a gente faz, mesmo que sejam apenas umas, que sejam duas, que sejam milhares, que sejam várias. A graça é a gente se sentir confortável com essas escolhas, não se sentir preso, não se sentir mal. Não tem coisa menos produtiva nessa vida do que a gente estar mal com nós mesmos e com nossas escolhas. Então, escolher faz parte, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, as escolhas fazem parte do cotidiano. E muito bom que a gente a gente possa ficar de um posto em que a gente possa escolher os nossos próximos passos. Então, se você fez a escolha desses próximos passos, acabou enfiando o pé na lama, quer dar uma voltada, quer andar pela areia, tudo bem. As escolhas podem ser definitivas ou não, dependendo do que você acha e do que você julga ser melhor pra você. Então, esse vídeo é mais pra acalentar, deixar as pessoas calmas, porque as escolhas vão fazer parte, sempre, como eu já disse, mas a melhor forma da gente passar por essas escolhas que a gente acha que são definitivas é entender que a gente tem voz ativa nelas e sobre elas. Então a gente tem que ficar de boa, parar de pensar como se fosse o fim do mundo, porque eu já pensei muito nisso, como se fosse o fim do mundo. E quando a gente vê a situação de fora, a gente vê com mais sabedoria e entende melhor a situação.
Então, muita calma, muito paz e amor para esses momentos de escolhas, porque elas só vão ser definitivas se você as julgar como definitivas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria muito gravar um vídeo sobre escolhas, porque passei por muitas escolhas na vida, né? Como se tivesse vivido pra caramba, né? 21 anos de vida, viveu pra caramba. Mas as escolhas, independente da idade, fazem parte. E espero que você esteja bem com as suas escolhas, assim como eu estou com as minhas. Tudo é aprendizado nessa vida, nunca é tempo perdido. Entenda isso, que aí tudo vai ficar muito mais saudável, muito menos cobrança e muito mais alegria. Escolhas fazem parte e no fim tudo dá certo. Obrigada pela sua audiência, um grande beijo e tchau. A última coisa que você pode fazer na sua vida é ficar refém dessas escolhas. Entenda que você é que as faz, não elas que faz você.